vamos seguindo aí na esteira da nossa série. Estamos pregando aí sobre os reis. Hoje é a quarta mensagem, não é isso, irmãos? Hoje é a mensagem de número 4 da série de Os Reis. E nós vamos falar hoje começar a falar hoje propriamente dito, o reinado já se dividiu. Vamos falar primeiramente sobre os reis de Israel. Se fôssemos seguir uma ordem cronológica, semana passada nós pregamos sobre Salomão. Se fôssemos seguir uma ordem cronológica, pregaríamos hoje sobre Roboão. Lembra que eu falei no primeiro culto? Que nós não vamos seguir necessariamente ordens cronológicas, mas sim nós vamos fazer uma análise primeiramente dos reis de Israel. Todos os reis de Israel foram maus. E hoje nós vamos falar sobre Jeroboão. Houve 2 reis chamados Jeroboão. Jeroboão I, Jeroboão II. O que fez mais besteira foi Jeroboão I. O nome Jeroboão significa o povo contente. Amém? Então vamos trabalhar alguns textos da palavra de Deus para a gente aprender bastante nessa manhã com o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 26. Vamos ler bastante coisa aqui a respeito dele. Livro de 1 Reis, capítulo 12. Jeroboão I, versículo 26. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Amém? Vamos ler outros textos, mas vamos analisar esse aqui primeiramente. O que Jeroboão fez, irmãos? Incentivou o povo de Israel. Lembre-se que Israel ficava ao norte, ok? Com capital em Samaria. Incentiva o povo à idolatria e à falsa religião entre o povo. E nós vamos analisar aqui algumas características da falsa religião. E essa falsa religião muitas vezes se repete no meio gospel, porque muitos evangélicos têm essa ideia: não, eu sou reformado, filho da reforma, sou evangélico, só quem vai para o inferno são os idólatras da igreja católica romana. Não entende ele que muitas igrejas são tão idólatras quanto a igreja de Roma, são tão pervertidas quanto a igreja romana. E a gente vai ver o que caracteriza a falsa religião, o que caracteriza a falsa fé que Jeroboão incentiva o povo de Israel a ter. O versículo 26, vamos lá, para você ver. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Ok? Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém,
o coração dele se tornará a seu Senhor. Olha só. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse povo, o povo de Deus, não pode ir mais para Jerusalém. A preocupação dele, se o povo for para Jerusalém, for para Judá, se for adorar lá no templo de Salomão, o que eles vão fazer? Eles vão voltar a serem fiéis, vão voltar a ser fiéis ao Roboão, vão tramar contra mim e vão me matar. Ele ficou com medo de morrer. Então ele teve uma ideia, né? Olha o versículo 27, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Ele começa a promover, irmãos, o desprezo da casa de Deus. Ele praticamente proíbe que o povo de Israel adorasse no templo. Não, vocês não vão mais lá adorar, não, precisa não. A ordem que ele dá para o povo de Israel, ele dá no norte, precisa descer para Judá, não. Vocês não vão mais para o templo de Salomão adorar o Senhor, não. Não quero que vocês vão para lá, porque na verdade ele tinha medo de o povo voltar a ser fiel ao reinado de Judá e matá-lo, né? Eliminá-lo como rei. Então ele despreza, primeiro ponto aqui da falsa religião, ele despreza a casa de Deus. Irmãos, qual o grupo hoje no Brasil que cresce assustadoramente, embora tenha dado uma estagnada, segundo os cientistas da religião? Um grupo que cresceu muito nos últimos anos é o grupo chamado desigrejados, né? Eles não gostam que chamemos eles de desigrejados, tá? Não gostam. Eles vão dizer de fato, nós somos igreja, nós simplesmente detestamos e não queremos fazer parte da igreja institucional. Esse grupo, de que consiste esse grupo? Normalmente não há pastor, não há líder. Se reúnem espontaneamente pelas casas e cada dia, cada encontro, eles vão ler um versículo bíblico, vai haver um compartilhamento de ideias. Não se pede oferta, dízimo, odeio. Dízimo, oferta, essa questão de promover o ofertar, não existe, afinal de contas estão nas casas. Normalmente os grupos não passam de 12, 15 pessoas no máximo, pequenos grupos ali. São pessoas amarguradas que saíram das igrejas, e se você falar assim, volta para a igreja, não, jamais. Eu estou servindo a Deus muito bem na minha casa. São grupos que nunca vão promover missões, são grupos que nunca sustentarão, mandarão missionário para o evangelho em outros países, porque a ideia deles não é esta. São pessoas amarguradas com irmãos da igreja, saem magoadas com o pastor, magoadas com o irmão A, B ou C, não resolveram. Normalmente seus discursos teológicos e seus compartilhamentos de ideias são discursos amargurados, odeiam, detestam a igreja. Primeira marca da falsa religião que Jeroboão promoveu: não vá para o templo. Vocês não vão mais para Jerusalém. Percebe, queridos? Um número de pessoas incontáveis está crescendo, dizendo que se pode servir a Deus isoladamente. Diferentemente, irmão, se você, por exemplo, vai trabalhar lá na Turquia, lá na Arábia, onde não existe igreja evangélica, países muçulmanos, você é crente, como é que você serve a Deus lá? Não tem igreja para cultuar, não tem irmãos para um grande número para compartilhar, para comungar. Normalmente vai encontrar um ou outro escondido, um crente que serve a Deus, se reúne nos lares. É diferente, o contexto é diferente, amém, igreja? Mas no Brasil, você dizer que odeia a igreja, normalmente eles odeiam líderes e se esquecem que toda a história de Israel, até mesmo no Novo Testamento, Deus sempre levantou líderes para guiar o seu povo. Moisés morre, quem assume o lugar? Josué, etc, etc. Você conhece a história de Israel. Então são pessoas doentes espiritualmente, achando que estão servindo a Deus, precisam de cura da alma, magoadas e feridas, achando que ao frequentar uma igreja elas não fossem conviver com pessoas que não servem a Deus, com bodes, achavam que nunca iriam conviver ou lidar com joio. Então, imaturas na fé, acabaram saindo e hoje compõem essa turma que são chamados de desigrejados. Característica da falsa religião que Jeroboão promoveu: não vá para o templo, não vá para a igreja. Segundo, diz o versículo 28 aqui, ó: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito.
Duas coisas que eu aprendo aqui nesse versículo, irmão. Tendo tomado conselhos. Com quem? Quem tomou conselho para construir bezerro? O texto não fala, né? Mas diz a Bíblia que ele tomou conselhos. Foi conversar com algumas pessoas e algumas pessoas disseram: o negócio é o seguinte, Jeroboão, para que o povo não suba mais Jerusalém, você tem que construir algo que o povo venha se identificar. Ok? Jeroboão, para que o povo não suba a Jerusalém e abandone você, você precisa fazer algo que venha criar vínculo, laço. O povo precisa ficar aqui, mas ele precisa criar laços. O que você vai fazer? Construa bezerros, construa imagens, diga para o povo que este é o Deus verdadeiro. Primeira coisa que nós aprendemos: com quem nós estamos tendo conselhos, irmãos? Quem são os nossos conselheiros? Vejo muitos crentes, infelizmente, num sinal evidente de imaturidade, tendo por conselheiros pessoas ímpias. Olha só. Irmãs, ao invés de se abrir com a esposa do pastor, ao invés de contar seus problemas no gabinete pastoral, irmãs que vão se desabafar com a vizinha mais fofoqueira do bairro, desabafar com aquela irmã que já está no terceiro casamento, no terceiro divórcio, lá no trabalho ela se abre. E a vergonha maior é que a amiga do trabalho não conhece Jesus, nunca colocou os pés numa igreja, e a irmã evangélica problemática, psicótica. Estava vendo um vídeo, irmãos, esses dias, um vídeo longo, falando dos sintomas do psicopata. Quando se fala de psicopata, na nossa mente, o brasileiro, vem na cabeça o quê? A gente imagina logo um assassino, um maluco, não é isso? Psicóloga dando todas as instruções do psicopata, do sujeito que é doente. Ele é egoísta, ele é manipulador, ele é mau caráter. Não é só uma pessoa que tem vontade de matar a outra, um serial killer, nada disso. O psicopata, ele tem alguns distúrbios, desvio de caráter, sabe? Então percebo Jeroboão um psicopata, porque ele não quer perder o poder. Ele quer amarrar as pessoas a ele. Por que essas igrejas neopentecostais todo dia tem campanha? Todo dia distribui fitinha, todo dia distribui rosa, óleo ungido. Por quê? Porque eles querem amarrar o povo a eles. As pessoas precisam ficar presas a campanhas. Você está entendendo isso, irmão? Então ele vai dizer: recebeu conselhos. Quais são nossos conselheiros? Irmãos, em nome de Jesus, que os nossos conselheiros e as pessoas que venham nos mentorear, que as pessoas que venham estar nos dando bons conselhos, sejam pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, amém, irmão? Sejam pessoas de Deus. Procure pessoas de Deus para pedir conselho, amém, querido? Para pedir conselho a pessoa que não serve a Deus, não. A Bíblia não revela quem foi que Jeroboão pediu conselho, mas o conselho foi desastroso, foi terrível. Você vai construir bezerros e vai dizer para o povo: basta de subir a Jerusalém. Segunda coisa que eu vejo aqui, segunda característica que eu vejo aqui, Jeroboão implantando da falsa religião, é que ele diz o seguinte aqui, ó: vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Jeroboão promove um substituto para o verdadeiro Deus, irmão. Quantas são as igrejas, quantos são os crentes que estão promovendo substitutos para o verdadeiro Deus? Ele mandou construir o bezerro e diz: olha, esse aqui, ó, esse bezerro aqui, essa imagem aqui, esse é o verdadeiro Deus. Não é o que estão falando, um Deus invisível que se deve adorar lá no templo de Jerusalém. Não, é esse aqui. Irmãos, não são poucas as igrejas e as denominações que estão promovendo substitutos para Deus. Existe uma denominação famosa que tem o culto da prosperidade. O que é culto? O que é culto? Render adoração ao Deus verdadeiro é prestar culto, prestar honra ao Senhor. Então existe um culto da prosperidade, ou seja, um culto ao Deus mamon, ao Deus da riqueza. Substituíram Deus por bezerros em muitas igrejas. Eu li uma frase interessante. O pastor falou assim: a teologia da prosperidade não é apenas um equívoco teológico, é bode pregando, é lobo pregando para bode. É isso que ele vai falar. Vou repetir: a teologia da prosperidade não é apenas um equívoco teológico, são lobos pregando para bode. Vi uma postagem interessantíssima, uma mulher de cabelo curtinho, e na boca dela, pendurado na boca dela, ela abocanhou vários colares, várias joias, e a frase em cima: a teologia da prosperidade desperta a ganância que é em nós. No fato, irmãos, a teologia da prosperidade substituiu Deus pelo bezerro de ouro há muito tempo. Jeroboão usa a tática da falsa religião.
promover substitutos. Quando não é a teologia da prosperidade, o culto a... Não. Quando o líder da denominação, a ênfase toda vai para ele. Culto à personalidade, esse é o termo. Quando não é o culto a bezerro, ou bezerro de ouro, existem algumas igrejas que têm o culto à personalidade. O culto à personalidade é um líder tão intenso em algumas denominações que se aquele cara cair na fé, se ele desistir de Jesus, se ele cometer um pecado grave, vai um monte com ele. Porque sempre se promoveu o enfoque no homem, o antropocentrismo, o enfoque, o culto à personalidade, ao líder. Se ele erra, um monte de gente sai da igreja porque essas pessoas seguiam apenas um líder humano, esqueceram do bom pastor Jesus. Então, queridos, a marca de uma falsa religião que Jeroboão tenta implantar em Israel está aqui. Ele procura substituir Deus nos corações. Isso é muito sério, irmão. Muito sério. Substituir Deus no coração. E isso em alguns lugares é muito sutil, sabe? As pessoas nem percebem. Quando ela menos vê, ela já está prostrada diante do bezerro. Você está entendendo, irmão? Diz mais aqui, ó. Versículo 31 me chama a atenção também. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Olha só, irmãos. Segunda tática dele: já que ele proíbe o povo de ir para Jerusalém adorar, o que ele faz? Ele constrói não apenas um, ele constrói vários santuários, vários templos. Não constrói apenas um, não. É como se estivesse dizendo assim: vocês não vão para Jerusalém, lá só tem um só. Eu vou construir vários, para vocês não terem motivo, nenhuma razão para ficar indo para outro lugar. Constrói santuários, e o mais me impressiona, ele constitui sacerdotes, e a Bíblia faz questão de dizer que não eram dos filhos de Levi, em clara desobediência à palavra de Deus. Somente os filhos de Levi poderiam servir no templo, não os levitas. Mas ele rejeita os levitas, ele não chama, por quê? Se ele chama os levitas, os filhos de Levi vão fazer o que com ele? Você está errado, vai rechaçar ele. Então o que ele faz? Ele promove outros ministros, ele promove outros sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então ele começa a promover na falsa religião, irmãos. Outra característica da falsa religião é que os falsos ministros, eles são promovidos. Os falsos pregadores estão em alta. Os falsos mestres estão em alta. É só você ligar a televisão, você vai ver os apóstolos da vida, igrejas deles lotadas. Os falsos ministros, eles querem ibope. Estava até comentando ontem no módulo 3 uma declaração do bispo Roberto. Você sabe que ele começou a fazer, ele foi o primeiro pastor brasileiro a pregar na televisão. Bispo Roberto Macari da Nova Vida. A extinta Tupi, em 1976. A Tupi, ela corta o sinal, né, em 79. Era o antigo Canal 6 aqui do Rio, né? Então ele ficou esses 3 anos, né, praticamente, ou pouco menos, na televisão. Aí perguntaram para ele: Bispo Roberto, o senhor não volta para a televisão é importante, é bom estar na TV. E ele tem a famosa frase: a TV, ela forma monstros. Uma das razões pela qual eu não volto para a televisão. Ele estava de paciência no limite, porque enquanto ele falava pelo rádio, na Rádio Relógio, ninguém conhecia o rosto dele. Quando ele começou a aparecer na televisão, ele falou que não tinha sossego, ele parava no restaurante, havia os irmãos para que ele pedir autógrafo, ele se tornou um astro. Então isso incomodou muito ele. Aí ele sai da TV e pergunta: por que o senhor não volta mais para a televisão? É bom. Ele: não, TV forma monstro, não quero isso para minha vida não. E interessante que o filho dele também herdou essa mesma linha. Walter McAllister, ele recusa qualquer tipo de homenagem, né? Comentei isso no módulo 3. Recusa qualquer tipo de homenagem. Por exemplo, o vereador evangélico quer dar uma homenagem aí, uma medalhazinha lá no Câmara dos Vereadores, ele recusa, ele não vai em nenhuma.
Ao comentei com os irmãos, isso é certo ou errado? Caso inclinar, ninguém sabe por que ele rejeita isso. Mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer, né? Quem honra, honra. Nós não temos essa autonomia para dizer que o que foi lá receber uma comenda, ele vai para o inferno, está entendendo, irmão? Equilíbrio. O pastor Roberto não queria televisão. Isso também não significa que todo pastor que prega na televisão é orgulhoso e se transformou em monstro. Amém, querido? Vamos ter esse equilíbrio. Estou aqui fazendo uma menção do bispo Roberto e também não estou dizendo que todo pastor é um falso profeta que está na televisão. Amém? Mas tem muitos falsos profetas na televisão? Tem. Ok? O fato do bispo Roberto não aceitar a homenagem, nem o Walter aceitar, os fazem mais santos, melhores que os demais pastores? Não. Isso é algo que eles colocaram no coração, são eles, respeitemos. E também não critiquemos quem foi lá receber a comenda, a homenagem, que cada um sabe do seu coração. Perfeito? É só uma pontuação para você não descambar para os extremos. Os extremos fazem muito mal ao crente, né? Então percebemos aqui, irmãos, que ele promovia falsos ministros. Os falsos ministros, irmão, entra na página no Facebook, faz essa experiência de um falso profeta desses aí, desses caras que ficam na televisão rodopiando, né? Que se veste de pano de saco achando que voltou para o velho Israel, e você tenta fazer algum comentário rechaçando a falsa doutrina dele. Faz essa experiência. Vem os 50 comentantes detonando, não julgueis, esse homem está fazendo milagre. São os tipos de respostas, os tipos de comentário para debater com você. Este homem é de Deus. Se ele não fosse de Deus, sinais e prodígios não aconteceriam isso na igreja dele, não aconteceriam na igreja dele, não veríamos milagres. Irmãos, quero dizer para você aqui que Satanás opera também sinais. O espírito do engano também opera sinais. Você entendeu, irmão? Um determinado pastor disse: eu prefiro ver milagres e sinais acontecendo na minha igreja, ainda que sejam falsos, do que não ver nada. Olha, irmão, que isso? Forte, né? Eu prefiro ver um monte de coisa acontecendo na minha igreja, ainda que sejam falsos, melhor do que não ver nada. É assim, irmão? Querido, a minha Bíblia diz que Abraão é chamado pai da fé. Ele não realizou nenhum milagre. A minha Bíblia diz que João Batista é chamado por Jesus de o maior de todos os profetas. Ele não realizou nenhum milagre. Eles só pregaram a verdade e viveram a verdade. Querido, se aqui não acontecer nenhum milagre, se a irmã cadeirante dessa igreja continuar cadeirante até ela morrer, mas a verdade estiver sendo pregada, dê graças a Deus. Eu prefiro não ver nada, mas ficar na verdade, do que ver um monte de manifestações estranhas e ficar em dúvida: será que é de Deus? Que absurdo, né, irmão? Pois é. Constituiu falsos ministros. Característica da falsa religião que Jeroboão estava implantando em Israel. Como vamos enganar o povo? Vamos substituir Deus pelos falsos deuses. Vamos colocar ministros falsos que vão dar um aval para a adoração a este Deus. Forte, né, irmão? Puxa, meu Deus do céu. Vejam o que diz aqui o versículo 32, irmãos. Ah, meu Pai do céu. O que ele fez? Ele fez repita comigo, uma festa. Repita comigo, fez uma festa. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês. Repita comigo, igual a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. Duas coisas que ele fez aqui, ó. Ele fez uma festa. Segundo ponto aqui é que ele fez uma festa igual. Característica da falsa religião que ele tentou implantar em Israel: vamos fazer uma festa igual, para que o povo nos diga: poxa, lá em Jerusalém tem, aqui na igreja não tem. Não é isso que as pessoas falam? Poxa, lá na igreja tal tem evento tal, tem congresso, tem retiro aqui, tem festa do milho, tem festa da pipoca, tem... Aí quando tu vai fazer alguma coisa na igreja, a pessoa não vem. Normalmente, profeta de casa não tem honra, né? Isso é verdade, Jesus fala isso, é verdade. O outro fala bonito. Se o profeta da casa fala, não é normal, isso é normal, que fosse normal, nada demais, nada de novo. Normalmente é assim. Querido,
a característica da falsa religião? Ele promove festa. Ele imita a festa verdadeira lá de Jerusalém. Característica da falsa religião: entretenimento. Vamos fazer festa, não significando que a festa em si desagrada a Deus, amém? Não, a festa que acontecia em Jerusalém era da vontade de Deus. O problema é quando você está fora do centro da vontade e quer fazer algo parecido, quer fazer algo que se pareça. Vou te dar um exemplo. Há uns anos atrás aqui eu tive um problema, né? Quem está aqui há muito tempo já conhece, já sabe. Tive um problema aqui na igreja, uns 5 anos atrás. Um grupo se reunia para fazer eventos fora daqui da igreja. Só se reunia para fazer eventos de casais. Fizeram, por exemplo, a festa dos anos 70, dos anos 60. Me chamavam, mas eu não ia, porque eles queriam fazer essas festas sábado, terminar 2 horas da manhã. Ninguém vinha domingo de manhã, mas o pastor tinha que estar pregando aqui de manhã. Eu vou para a festa para chegar 2 horas da manhã de sábado, domingo é ruim. E eu percebia que era uma turma que desprezava os cursos da igreja, culto de ensino não estavam presentes. Eu estou observando. Culto de oração? Nunca. Então, querido, me chama para a tua casa. Me chama só para a tua casa para ficar almoçando na tua casa toda semana. E tu não vem culto de oração, culto de ensino para ver se eu vou. Não vou. Sabe por quê? Porque você quer só o status de teu pastor na sua casa. Você não quer ser ovelha desse pastor. Não vou. Não faça isso. Não te vejo terça, não te vejo cultuando. Aparece de vez em quando na igreja e quer só ter o status, postar e dizer que eu sou teu amigo. Nada disso. Pois bem, sabe como fazer isso? Eventos, e eu só sabendo por alto. Evento fora por fora. Se desse algum problema, irmãos, o nome da igreja não vai vender, não ia ficar na boca do povo. Se tivesse algum problema nesses encontros, não eram poucas pessoas, não, muita gente. Até que eu tive a prova dos 9. Teve um dia que eu fiquei anunciando um almoço aqui na igreja. Irmãos, você nosso almoço na igreja, prato, cardápio, carne assada, comida simples, né? Carne assada. Então eu fiquei falando um mês, e quando eu ia olhar a lista ali, eu só via só 1 ou 2 pessoas. Normalmente, umas 15, 20 pessoas normalmente se inscreviam. Aí chegou na sexta-feira, o almoço ia ser no domingo. Eu olhei, acho que só tinha 2, 3 pessoas inscritas. Eu fiquei olhando e falei, está acontecendo alguma coisa. Pastor, estou sentindo cheiro de alguma coisa. Quando eu cheguei assim no final do culto, domingo de manhã, eu ali na cantina, um dos irmãos, esse irmão fazia jogo duplo, né? Esse irmão. Como assim? Ele gostava de mim, gostava de conversar comigo, mas também só andava com o pessoal. Então o que ele fazia? Me entregava tudo. Jogo duplo, espião. Aí ele chegou, eu falei assim, fulano, falei sério, eu falei, irmão, não estou entendendo assim, não tem ninguém inscrito para o almoço, normalmente, né, já está, nessa altura do campeonato, já tem bastante gente inscrita. E, pô, pastor, não queria falar não, mas é que o pessoal está falando aí, que se é para comer carne assada, come em casa, pô. Eu falei, gente, eu não estou aqui não é um concurso do Masterchef. Aqui a gente está promovendo a comunhão com os irmãos. Se fosse ovo com repolho, pô, olha a comunhão, olha o ovo com repolho. E ovo com repolho desce bem, não desce não? Olha que delícia, eu gosto. Assim a gente não gosta não, mas eu gosto. Tu pega assim o repolho, pega o ovo e só joga assim. Tampa a panela rapidinho, irmão. Cozinha, maravilha. Ai. Eu falei, querido, se fosse ovo com repolho, é para promover a comunhão. Irmãos, então a prova do 9 foi isso. Todo o pessoal, e fazia parte de uma galera grande da igreja. Toda essa turma, tipo assim, me rechaçou. Essas pessoas não aceitavam os eventos que eu fazia da igreja, culto de casais. Eles não vinham. Mas um evento que eles faziam uma parte fora da igreja, eventos próprios, churrascos, cafés da manhã, tinha café da manhã, churrasco, encontro dos anos 60, que eles estavam já planejando um luau já, ali na orla. Então, todo um evento que a igreja fazia, que saia deste púlpito, eles faziam o quê?
não vou, rechaçavam. Perfeito? E queriam fazer eventos extras. Aí foi aí, irmãos, que eu precisei chamar a atenção de alguns. Eles não gostaram, né? Eles, no culto de domingo de noite, no final do culto, eles aqui no pátio venderam os convites a R$40, 5 anos atrás, hein? A R$40 para que houvesse esse evento na orla, sem a minha permissão. Irmão, então você, olha só, não está sabendo nada disso. Eu falei para eles: os irmãos que não sabem das suas reuniões são abordados no pátio da igreja, vocês vendendo convite. Para o membro, para a pessoa que está chegando, é um evento da igreja. Pastor está pá, eu não sabia de nada. Eu falei: não, vocês não vão fazer 2 igrejas aqui. Não vão fazer mesmo. Não vão fazer. Aí eu cortei. Aí se rebelaram, saíram mais de 30 pessoas, irmãos. Foram uns 13, 15 casais com seus filhos, 30 pessoas. Aí, Deus mesmo, né, irmão? Deus passa assim um vento. Da cabeça deles saíram 30 pessoas, 15 pessoas, a maioria deles dizimistas que ajudavam a pagar o aluguel mesmo, irmão. Eles imaginavam o quê? Essa igreja aí vai fechar, irmão. Isso que eles imaginavam. Mas é a obra de Deus, amém, irmão? A obra de Deus. Quando eles saíram, Deus mandou pessoas com dízimos dobro, triplo do valor que eles davam. Na mesma semana, no mesmo mês. Tu acredita nisso, irmão? Tu acredita nisso? Certa vez, o pastor Alexandre veio pregar aqui, foi em 2014, se não me engano, e a gente procura dar uma oferta para os pastores, né? Uma oferta da gasolina que os pastores vêm pregar aqui. Irmão, naquele domingo estava difícil, eu estava juntando dinheiro para o aluguel aqui. Aniversário da igreja, o pastor Alexandre veio pregar aqui. E no final do culto eu fui entregar para ele um envelope: pastor Alexandre, aqui uma oferta para gasolina e tal. Ele: não quero, não aceito não, pastor. Eu falei: pastor Alexandre, aceite, pastor, para ajudar, para abençoar ele. Não. E não, falei: aceita. E fica aquela briga, né? Lá no gabinete: aceita. Aí ele falou assim: não, rapaz, não precisa não, que isso, tal. Eu falei: pastor Alexandre, presta atenção. Humanamente falando, eu não poderia dar essa oferta para o senhor. Não poderia mesmo, estamos apertados. Mas aceite, eu penso que quando a gente abençoa o homem de Deus, Deus abençoa a gente também. Irmão, você acredita que aquele mês, foi 2014 isso, foi o mês onde as ofertas, elas bateram o teto, foi o recorde em 4 anos de igreja? Foi o mês que mais entrou oferta na igreja. Tu acredita nisso, irmão? Se eu não me engano, foi um mês que deram uma oferta de R$10 mil nessa igreja. Um dízimo, uma oferta assim. Provisão de Deus, irmão. E eu fui e falei para ele: pastor Alexandre, tu não sabe da maior. Ele fala: lembra que o senhor insistiu com o senhor para abençoar o senhor com uma oferta? É assim? Pois é, foi um mês que a igreja teve as maiores entradas em 4 anos que estamos aqui. Tu é profeta, rapaz. Falei para ele. Ele: pô, glória a Deus. Ele: vem mais vezes aqui. Queridos, o falso profeta, ele vai promover falsos ministros. Percebe? A falsa religião. Tem muitos falsos ministros por aí. Assim como a gente consegue perceber os falsos, Deus também mostra quem são os verdadeiros, amém, igreja? Não deixa você ser enganado não, se você tem o Espírito Santo. E faz uma festa igual. Irmãos, assim, eu tenho certa resistência, irmãos, para festas assim, algumas festas que são realizadas pelas igrejas evangélicas, com alguns títulos, né? Alguns títulos, geralmente mês de junho e julho, para atrair a atenção de algumas pessoas. Alguns títulos, a festa do milho, né? Eu tenho uma certa, sabe, não sou muito fã não, porque você lembra muitas festas juninas, né, de cunho católico, sabe? E algumas igrejas evangélicas extrapolam, né? Eles não fazem somente a festa. Ele põe o pessoal para dançar de quadrilha, mesmo chapéuzinho, de palha. Entendeu? Então abre alguns precedentes, irmãos, assim, que diz aqui que ele fez uma festa igual, né? Às vezes as nossas festas são iguais às festas mundanas. A festa dele era mundana, na verdade ele faz uma festa tentando imitar a festa verdadeira. Ao invés de os crentes fazerem uma festa diferente, né? Uma festa que consagra o Senhor, o nome do Senhor exaltado, muitas vezes nossas festas estão parecendo com as festas pagãs, né? Então temos que tomar muito cuidado. E também quando eu falo isso, não quero dizer que todas as festas, tá, irmãos? Mais uma vez, não quero dizer que todas as festas que são realizadas no mês de junho e julho para as igrejas são festas pagãs. Também eu tenho que ter o cuidado de dizer isso, amém, irmão? Então,
Eu, particularmente, eu tenho certa resistência, principalmente quando tem festa do milho, essas coisas, né? Aí a pessoa faz uma postagem, o crente com chapéu de palha, faz aquele vídeo, não tem como, irmãos, tu faz o link de imediato com as festas julinas, com as festas católicas. E eu penso que o crente não pode participar de festas julinas de cunho religioso, né? Comemoração a Santo Antônio, São João, São Pedro. Eu falei isso aqui por esses dias e sempre vou lhe dizer, em nome de Jesus, nós fomos livres da estrutura romana idólatra. Entende? Então nós não pertencemos mais a esse mundo. Nossos filhos não estão mais para dançar essas coisas. A gente dançava a festa junina, nossos filhos dançavam a festa junina quando a gente não conhecia Jesus, amém, igreja? Hoje nós conhecemos ao Senhor, então temos que tomar cuidado. Versículo 33, irmãos, olha só, me chama a atenção aqui uma frase. Diz aqui, no 15º dia do 8º mês, escolhido, repita comigo, escolhido a seu bel prazer. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Ele escolhe um dia para a festa, foi escolhido a seu bel prazer. O que é prazer, irmão? A carne não sempre está em busca de prazer? A nossa carne sempre está em busca de conforto. É legítimo isso, pastor? Depende do contexto, né? Mas a nossa carne sempre buscará o conforto e o prazer. Um dia que é conveniente para você, Jeroboão? Vamos ver. Vamos ver, um dia escolhido ao seu bel prazer. Ele era um homem, queridos, que era regido, suas escolhas eram regidas pela sua carne. Então, um crente que se assemelha a Jeroboão, que promove a falsa religião, que quer viver na falsa religião, ele em nada se sacrifica ao Senhor Jesus. Em nada. Se chamar ele para orar, mas se a oração for no dia do lazer dele, não, no dia do meu lazer, não posso orar não. Percebe? Não tem outro dia não? Um dia melhor? Um horário melhor? Então as suas escolhas são feitas baseadas no seu bel prazer. Nenhum discurso onde ele vai ter que sacrificar o tempo, qualquer discurso no qual ele vai ter que sacrificar um pouco da sua carne, das suas vontades, todo esse discurso é rejeitado por ele. Tudo que ele faz é segundo o seu bel prazer. Jeroboão não queria saber de fazer a vontade de Deus. Um homem regido pela carne, um homem que fazia suas escolhas guiado pela sua carne. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, amém? Paulo vai desenvolver essa linha teológica, em Romanos capítulo 8, dizendo que o crente precisa ser guiado pelo Espírito. Aqueles que são guiados pela carne não herdarão o reino dos céus. E Jeroboão estava um açougue puro, irmão. Só via só carne nele. Até o dia da festa foi escolhido a seu bel prazer. Em nenhum momento, diz a Bíblia, Jeroboão procurou da parte do Senhor o entendimento, o direcionamento para escolher um dia para se fazer essa festa. Nada. Deus não estava mais guiando Jeroboão, irmãos. Então começamos a perceber aqui que Jeroboão foi um mau rei. O significado do nome Jeroboão significa, lembra que eu falei no início? Você lembrou? Você lembra? Qual o significado? Você escreveu? O povo contente. Na verdade não era o povo que estava contendendo, era o próprio Jeroboão contendendo com o Senhor, brigando com o Senhor, desejando fazer as suas próprias vontades, deixando a vontade de Deus de lado. Então eu vejo aqui um Jeroboão perdido, vivendo na carne, promovendo a falsa religião. Que Deus possa nos livrar dessas coisas, amém, irmãos? Capítulo 14, dá um salto aí. A gente vai ver mais algumas ações dele que a gente percebe aqui. Olha, vou correr um pouco porque a hora, meu Deus, passa rápido. Primeiro Reis, capítulo 14, versículo 7. Um profeta chamado Aías vem até Jeroboão e fala com ele, né? E diz o versículo 7: Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo.
Olha só o que Deus estava mandando dizer para Jeroboão: te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Veja, Davi não guardou os mandamentos. Em outras palavras, irmãos, diz a Bíblia aqui, ó, eu te entreguei. Deus te entrega a ele o reino por misericórdia e graça. Deus sabia que ele seria infiel, sim ou não? Sabia. Mas é interessante, né? Por misericórdia e graça, Deus sempre nos dá novas oportunidades, né, irmãos? Sempre. Deus entregou o reinado para ele. Vamos ver. Vamos ver quais são as atitudes de Jeroboão. Vamos. E diz aqui: você não guardou meus mandamentos e andou após mim, não andou após mim de todo o seu coração, não seguiu meus preceitos. O que eu aprendo aqui, irmão? Que muitas vezes Deus nos dá certos privilégios, sabe? Nos dá oportunidade de servir a Ele e jogamos esse privilégio no lixo. Querido, Deus te dá tempo, saúde, força, sabedoria, inteligência, uma condição legal para poder servir a Deus de todo o coração, e simplesmente muitos desprezam, muitos não estão nem aí. Irmãos, eu fiquei quase 10 anos para aquela frente orando: Senhor, me dá um emprego de segunda a sexta, Senhor. Eu quero estar sábado na igreja, eu quero estar nos cultos de oração da manhã de sábado lá na igreja, eu quero me envolver mais. Deus não respondeu minha oração, não, irmão. Ouviu, mas eu nunca tive um emprego de segunda a sexta, nunca. Pelo contrário, todos os serviços que apareciam para mim era para mim trabalhar no sábado, domingo e feriado. Eu já trabalhava de segunda a sábado. Pedi a Deus a oportunidade, Senhor, me dê chance. Me dê chance. Quando o bispo me procurou para perguntar se eu queria ser pastor, ele mandou pedir conta do trabalho. Eu fui pedir as contas, mas eu fiquei mais um mês, né, de aviso prévio. E naquele um mês que eu fiquei trabalhando, mas já sabendo que eu já viria para cá, o bispo veio para cá, já alugou uma casa. Ele veio, agitou tudo para mim aqui. Eu estava trabalhando ainda, tinha mais um mês para trabalhar. Ele veio, alugou uma casa aqui para mim, para minha família e tal. Agitou tudo. E as pessoas perguntavam: e aí, ansioso para ir para Araruama, para começar os trabalhos lá? Eu falava: não penso em outra coisa. Eu estou aqui trabalhando, consertando os alto-falantes aqui, mas eu estou já com a minha mente, minha cabeça, meu coração já está em Araruama, ansioso, não sei o que me aguarda, o que me espera. Oportunidade que Deus nos dá, amém, querido? Quando o bispo me chama, faltava 6 meses para me terminar meu seminário de teologia. 6 meses, ele falou: tu já terminou o seminário antes? Eu falei: não. E ele pensou assim: tipo assim, eu quero te mandar agora para Araruama, como é que vai ser? Que eu fazia presencial lá no Rio. Irmãos, eu pensei 2 vezes não. Eu falei: depois do meu jeito, faço a distância. E vim. E terminei posteriormente a distância. Sabe por quê? Porque eu via uma oportunidade de Deus como algo que não se pode deixar passar, amém, igreja? Não deixe as oportunidades de Deus passar na sua vida, seja para fazer a vontade dele, a obra dele, seja o que for. Deus está te chamando. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém? Jeroboão não honrou esse privilégio, né? Deus tinha entregado para ele o reino, mas ele não quis honrar o Senhor. E outro texto aqui que eu vejo aqui acerca de Jeroboão está no versículo 15, versículo 15 e 16. Diz assim: também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Olha esse texto, versículo 16 é forte. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelo que fez Israel cometer. Olha, irmão. A versão corrigida diz: entregará Israel. A versão atualizada diz: abandonará. Ou seja, Deus entrega Israel para ser levado cativo pelos assírios. Perfeito? Deus entrega e ao mesmo tempo abandona. Por causa de quê, meu irmão? Por conta dos pecados de Jeroboão e pelos pecados que ele fez o povo cometer. Irmãos, note bem,
Tem muitas pessoas seguindo essas igrejas doidas, né? Falsos mestres, falsos profetas. Eles estão cometendo pecado, sim ou não? Estão cometendo. As pessoas que continuam seguindo eles, alegando o seguinte: se você questionar essas pessoas, eles vão dizer assim: eu não quero saber não, o importante é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Pô, mas tem consciência que o camarada é um falso profeta, é um falso mestre, e está seguindo eles? Veja que Deus entregou, abandonou Israel por causa do pecado do líder, e por causa do pecado que o líder incentivou o povo a cometer. Olha, tem muita gente. Vou falar aqui mesmo. Você já viu no vídeo o Bispo Macedo dizendo que aprova aborto? Quem já viu? Você já viu? Bota assim: Bispo Macedo aprova aborto. Ele num vídeo, ele pregando. Recente, hein, esse vídeo. Ele falou assim: a minha mãezinha teve 14 filhos e ela fez tantos abortos. Minha mãezinha não vai deixar de ir para o céu por conta disso. Eu sou a favor sim do aborto. É melhor abortar do que colocar filho no mundo aí para virar, né, párias sociais e tal. Irmão, eu já vi um pastor nos Estados Unidos, ele dizendo que a mãe dele foi estuprada. E todo mundo dizia: isso é fruto de estupro, tira esse filho. Você tem jeito de abortar. Você vai carregar um ser fruto de um bandido. Isso é muito forte, né, irmãos? Pelo amor de Deus. A gente tenta imaginar a situação, né? Mesmo nós sendo homens, que nós não podemos gerar um bebê, a gente tenta imaginar. Muito forte. Ou seja, humanamente falando, esta mulher tinha todo o direito de tirar aquele bebê. Humanamente falando, a sociedade aprova. Em alguns países a lei até aprova, mas ela resolve gerar o filho. O filho nasce, se torna um homem de Deus. Hoje é um pregador da palavra de Deus. Percebe? Então, queridos, como é que eu vou aprovar? Como é que eu vou seguir um líder que é a favor do assassinato de bebês? Como é que você segue um líder? Se eu começar aqui a pregar dizendo que sou a favor do aborto, não, você tem que matar meu feto e tal. Como é que você vai seguir um líder que é a favor do assassinato de bebês? Muito bem. Se você questionar as pessoas e mostrar quem segue ele, ó, que está aqui no vídeo aqui, você segue, você quer isso? Você concorda com isso? É interessante, as pessoas que não concordaram passam a concordar. Impressionante, irmão. Tão cegas. O espírito de engano que está no líder passa para o povo. Então acontece aqui o que aconteceu com Jeroboão primeiro, irmão. Deus abandona Israel. Deus abandona e entrega o povo. Olha o que ia acontecer com o povo no versículo 15. Ó. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como cana, que se agite nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais, o espalhará para além do Eufrates. Um povo de Israel, o reinado de Israel foi levado cativo em 722 a.C. para a Síria. De Judá, só em 586, 587 vai ser levado cativo, né? Mas o reinado do norte, bem antes, foram levados cativos para a Síria, porque o povo não se arrepende, o líder não se arrependeu, e Deus abandona e entrega Israel à sua própria sorte. Veja só, consequência da desobediência, né? Impressionante. Então aqui nós vimos aqui, irmãos, vimos aqui Jeroboão I, e tem uma passagem só em 2 Reis, que eu quero falar sobre Jeroboão II. Jeroboão II, a Bíblia fala pouco acerca dele. Foi o segundo rei de Israel com o mesmo nome. Vocês já vão falar de Dom Pedro I, Dom Pedro II? Então, teve Jeroboão I e Jeroboão II. Também foi rei de Israel anos depois. Não foi filho nem neto dele, não. Ele veio anos depois com o mesmo nome. 2 Reis 14, vamos lá. 2 Reis. Aproveitei esse domingo para falar sobre Jeroboão I, vamos falar sobre Jeroboão II também, né? Mesmo nome. Interessante, né? O que a Bíblia menciona a respeito dele. 2 Reis 14, verso 23. A gente também aprendeu algumas lições aqui, irmãos, importantíssimas. Você achou? 2 Reis 14, 23. Diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Olha só, ele reinou 41 anos, hein? Muito tempo. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Olha lá, Jeroboão I.
jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Aí é aqui o autor bíblico faz uma menção a esse primeiro Jeroboão que nós falamos, certo? Versículo 25: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gad-Hefer. Verso 26: porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou. Olha só, Deus livrou Israel por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Entendeu aqui, irmãos? Olha só, estranho, né? Aparentemente estranho, mas vamos analisar o texto. Esse Jeroboão II viveu anos depois. A Bíblia vai dizer que ele não se apartou dos mesmos pecados de Jeroboão I, que foi o quê? Idolatria. E diz aqui que ele fez uma grande realização. O versículo 26 diz que o Senhor viu a aflição de Israel, do povo, que era muito amargo, e Deus percebeu que não tinha nem escravo, nem livre, ninguém que pudesse aliviar o sofrimento do povo. Esse Jeroboão II veio muitos anos depois, tá? Mas o versículo 26 diz que ele fez uma grande realização. Qual foi essa grande realização? Ele restabeleceu os limites de Israel. Nessa que ele organiza as fronteiras de Israel, a Bíblia não dá detalhes porque o povo estava sofrendo por conta dessas fronteiras mal divididas, mas ele consegue restabelecer essas divisões corretamente, e isso traz para Israel alívio. Aí você pensa assim, poxa, Jeroboão II é um pecador, inveterado, um idólatra, mas ele realizou algo grandioso, uma ação política que trouxe alívio para o povo. Diz o texto que o próprio Deus, Deus viu o povo em aflição, e o Senhor viu que a aflição era tão amarga e que o Senhor trouxe alívio. O Senhor teve misericórdia nesse episódio e trouxe um alento para o povo, usando o idólatra Jeroboão II. O que a gente aprende aqui, irmãos? Bastante coisa. Escrevi o seguinte aqui no meu esboço: as bênçãos materiais não são sinais da aprovação de Deus em nossas vidas. Primeira coisa que você aprende. Ah, pastor, eu vejo esse crente aqui rico, eu vejo fulano rico, Deus aprova, Deus tem comunhão plena com essa pessoa? Nada a ver. Pastor, eu vi uma pessoa muito bem sucedida. Pastor, esse cara não é fiel a Deus, mas onde ele coloca a mão ele prospera. Não estou entendendo isso. E eu sou fiel a Deus e as coisas não estão acontecendo. Querido, Deus usa Jeroboão para abençoar o povo por misericórdia, mas isso não significa que Jeroboão tinha comunhão com Deus. Bênçãos materiais não é sinal de aprovação de Deus na minha vida. Você vê um crente prosperando, progredindo, não significa que ele tenha necessariamente comunhão com Deus. Já vi esses falsos profetas neopentecostais na televisão dizendo o seguinte: olha, se a pessoa tem uma vida financeira abençoada, significa que ela tem a bênção de Deus, que ela está em comunhão com o Senhor. Na hora eu olhei aquele camarada da televisão e pensei, poxa, então quer dizer que o Neymar então é cheio do Espírito Santo, né? Tadinho. Então quer dizer que o Ronaldinho Gaúcho, multimilionário, é servo de Deus só porque ele tem dinheiro, só porque ele foi bem sucedido na sua carreira profissional. O Ronaldo Fenômeno, muito dinheiro, então ele é cheio de Deus. Quem disse isso, irmão? Pois bem, então a Bíblia mostra que alguém pode ser bem sucedido na sua carreira profissional, nas suas finanças, e necessariamente não ter comunhão nenhuma com Deus, porque o texto é claro. Jeroboão II, ele não se apartou dos pecados que cometeu Jeroboão I. Percebe, querido? Interessante isso, né? Ele restabelece os limites. Ele só teve, na verdade, importância política. Só teve importância política. Querido, que nós possamos verdadeiramente ser crentes que vivam uma vida de comunhão com Deus, amém? Muitas pessoas aí vão ser lembradas, quando elas partirem dessa vida, como grandes empreendedores, né? Poxa, fulano, olha, grandes realizações políticas. Poxa, fulano foi um grande investidor financeiro. Poxa, fulano promoveu emprego para muita gente. E fulano teve vida com Deus?
serviu a Deus? Qual foi o legado espiritual que ele deixou? Qual foi a alma que ele ganhou para o reino de Deus? Querido, que os nossos empreendimentos, que o nosso legado sejam eternos, fiquem para a eternidade, amém, irmãos? Ele fez aqui um empreendimento político, Deus por misericórdia utiliza esse empreendimento para dar alívio ao povo, mas ele mesmo não tinha vida com Deus. Então, queridos, muita gente achando que prosperidade financeira, ser bem sucedido na carreira profissional, isso é a aprovação de Deus. Não é, necessariamente não é, irmãos. O que mais importa é buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, igreja? Que Deus possa guardar essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé. Senhor, aprendemos tantas coisas aqui, Senhor, com esses personagens bíblicos, Pai. Senhor, que a Tua palavra continue, Senhor, a falar conosco. Nós vamos sair daqui, Senhor, nós vamos para os nossos lares neste domingo, nesta manhã, mas eu tenho certeza que o Espírito do Senhor continuará falando com essa Tua filha, continuará falando com esse Teu filho. Pai, eu tenho certeza que, meu Deus, famílias inteiras vão chegar em casa e ainda hoje estarão digerindo, degustando, Senhor, o que nós estudamos aqui nessa manhã, essa palavra. Senhor, eu creio que os exemplos, meu Pai, os maus exemplos de Jeroboão sirvam, Senhor, para que cada crente esteja vigilante, para que cada um de nós estejamos atentos, para nós não cairmos nos mesmos erros, para nós não praticarmos os mesmos erros, para não procurarmos substitutos de Deus na nossa vida, para nós não promovermos falsos ministros. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos tomar maus conselhos, Senhor. Jeroboão tomou conselhos de pessoas que o incentivou a conduzir o povo à idolatria. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, de um coração mau como teve Jeroboão, um homem que fazia suas escolhas a seu bel prazer. Senhor, que as escolhas que nós fizermos sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que as escolhas que eu fizer como pastor desta igreja, Senhor, as decisões que eu precisar tomar, sejam decisões guiadas pelo Teu Espírito. Senhor, que as decisões que meu irmão precisar tomar sejam decisões e escolhas feitas no Espírito, Pai. Que não sejam escolhas feitas ao seu bel prazer, totalmente carnal. Livre-nos em nome de Jesus, meu Pai, dessa cilada. E que a Tua palavra verdadeiramente produza em nós, Pai, produza em nós o desejo de sermos crentes mais santos, de sermos crentes mais consagrados ao Senhor, crentes muito mais tementes a Ti, porque o mesmo sábio vai dizer, Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, muita gente pede sabedoria, mas não deseja temer ao Senhor. Que nós possamos, meu Pai, ser sábios temendo ao Senhor, guardando a palavra que produz vida em nossos corações, para que possamos praticá-la todos os dias da nossa vida. Abençoa esta igreja, meu Deus, que estas mensagens possam produzir no coração dos Teus filhos graça e o desejo de serem crentes muito mais fiéis, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos conceda, Deus, um domingo cheio da Sua presença com as nossas famílias. No nome santo de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Que a igreja diga amém, diga graças a Deus. Amém.